Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação do MC News ao vivo, 11 horas e 31 minutos. Chamar nosso próximo convidado, Raoni Rossetti, CEO da Melver, aqui conosco todas as segundas-feiras. Raoni, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Raoni, quero começar falando contigo sobre Americanas. A prisão do CEO, depois foi libertado após prestar depoimento. A ex-diretora também da companhia acabou sendo presa ao chegar aqui no Brasil para prestar depoimentos. As acusações, fraude, insider trading. Queria saber um pouco da sua visão sobre esses desdobramentos de todo aquele caso Americanas que derrubou mais de 90% as ações da companhia. O atual CEO, inclusive, ele diz que está debruçado nessa questão para entregar o melhor da empresa para os acionistas. A pergunta que fica é: possível pensar numa volta de Americanas? É possível pensar numa nova Americanas após todo esse cenário, toda essa movimentação negativa em volta da companhia? Bom, vamos lá. Dando alguns passos atrás. A Americanas, ela fazia parte do novo mercado da B3. O novo mercado, ele contempla as ações com os mais elevados graus de governança corporativa. Em governança corporativa, existem vários elementos ali dentro, como transparência nas informações, como a qualidade das informações. A Americanas era auditada por uma das maiores empresas de auditoria do mundo. E essa grande fraude, a maior fraude contábil da história do Brasil, ela aconteceu. O que aconteceu ao longo de algumas semanas? Parece que o assunto, Felipe, ele ficou meio no ar. Parece que ele saiu um pouco da mídia. Então, o que está acontecendo agora, essa operação da polícia com os mandatos de prisão, eu vejo isso com bons olhos. Por quê? Porque essa história ela não pode acabar em pizza. Definitivamente ela não pode acabar em pizza, porque isso seria uma sinalização péssima para o mercado financeiro. Melhor, ela foi péssima. Ela foi péssima para o mercado de crédito, ela foi péssima para o mercado acionário. Então, essa investigação com a devida punição de quem esteve envolvido, isso é mais do que necessário. Eu achei que foi até leve simplesmente ouvir o ex-CEO da empresa e depois dispensá-lo. E agora o que eu vejo muitas pessoas elas se questionando é qual que foi o real papel dos três grandes investidores na empresa, por que eles não foram devidamente interrogados até agora, por que eles estão sendo tão blindados nas investigações. A não ser que algo muito em paralelo esteja acontecendo sob sigilo, mas eu imagino que não. Então, dando um resumo, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo para o futuro do mercado de capitais do Brasil. Agora, para a empresa, foi um choque tão grande na reputação dela, uma ferida tão grande na história que foi construída, que trata-se de um trabalho muito grande de reconstrução da marca, para que os investidores eles voltam a confiar nela. Eu imagino que se isso acontecer, vai levar alguns anos, até que os reais culpados eles sejam presos, eles paguem pelo que eles fizerem. Se dúvidas ficarem no ar, é muito difícil a empresa voltar no gosto aí dos investidores fundamentalistas, não dos especuladores. Os especuladores eles adoram a volatilidade, o sobe e desce, a tentativa de operações curto-prazistas. Até porque, né, Raoni, Americanas já vem num setor, ou está inserida num setor, muito desafiador, né? A gente vinha falando nas últimas conversas sobre Magazine Luiza, sobre Casas Bahia, outros varejistas que também têm seus desafios, sem nenhum tipo de fraude, sem nenhum tipo de movimentação fora do cenário econômico, né? Ainda com esse incremento, Americanas tem desafios dobrados ou triplicados, né? A natureza do setor ela é complexa. Ele é um setor que ele precisa de muito caixa. Isso também faz com que as empresas elas adquiram muitas dívidas. Então, o grau de alavancagem da empresa, entenda como alavancagem o que a empresa possui de dívidas em relação à capacidade dela de pagar essas dívidas. E essas dívidas, elas possuem como indexador o CDI, a Selic, que está bem acima do que o mercado ele previa no começo do ano. Então, taxa de juros mais alta, isso aumenta as despesas financeiras da empresa, das empresas como um todo do setor, forte concorrência,
baixa fidelidade dos clientes, pressão muito grande de produtos vindo do exterior. Então, o setor ele já é muito difícil de operar. Agora, imagine uma empresa num setor extremamente delicado, complexo, alavancado, ainda com uma história de fraude contábil e diretores C-level recebendo mandatos de prisão. Eu, no lugar das pessoas que estão nos ouvindo, eu escolheria uma outra empresa aí para investir. Só especulador mesmo, né, Raoni? Ô, Raoni, inclusive, né, a gente começando um semestre novo, não um trimestre, um semestre novo, e os desafios do primeiro semestre acabaram ficando bastante evidentes num cenário econômico bastante desafiador, a questão dos juros também trazendo, né, mudanças nas expectativas dos investidores. Como é que você está vendo as perspectivas para esse semestre que está se iniciando agora? Também nessa questão, né? No cenário macro, impactando bastante o nosso mercado, impactando as empresas que até divulgaram alguns resultados interessantes, mas no micro, no macro ainda desafiador. Como que está a sua expectativa, como que está a sua percepção para esse segundo semestre do ano? Esse segundo semestre ele começa bastante especial, com várias peças que aparentemente elas são desconectadas, mas elas não são tão desconectadas assim, Felipe. Eu gostaria de trazer as principais. Bom, começando pelo cenário local, né, praticamente todos os nossos encontros nós falamos sobre as questões de meta fiscal aqui no Brasil, que o governo não está conseguindo fechar as contas. Temos ainda as eleições municipais, logo mais em outubro, e as eleições municipais, elas tiram um pouco a atenção do presidente da Câmara, dos ministros, dos senadores. Por quê? Porque trata-se de um momento no qual eles vão em busca de aliados, né, para as próximas eleições. Então, a cada 2 anos, nós temos esses desafios. Ora eleições municipais, ora as eleições presidenciais. Então, isso daqui é um pouco do que está acontecendo dentro do Brasil. Agora, vamos sair brevemente do nosso país e vamos para os Estados Unidos. Eleições presidenciais também nos Estados Unidos. Na semana passada, teve aí uma grande... Eu não sei se foi grande surpresa, mas é que foi uma surpresa chancelada, que foi o debate do Biden e do Trump. E no debate ficou claro que o Biden ele está com uma capacidade cognitiva bastante inferior à do Trump. Dificuldade de responder algumas perguntas, um pouco prolixo, um pouco lento na sua capacidade de reação, o que é bom. O que algumas pessoas elas já esperavam. Só que isso acabou trazendo uma instabilidade no Partido Democrata, que também está sofrendo pressão de grandes apoiadores, né, de pessoas que fazem as doações para a campanha, com medo. Se de fato o Biden, se ele vai ter condição desse momento tenso, né, das eleições e, sobretudo, se ele vai ter condições do segundo mandato. E o Trump ele mostrou muito mais serenidade, ele mostrou muito mais energia, sobretudo. Isso traz relevância para o Brasil. Afinal, a maior economia do mundo, as suas relações comerciais com o Brasil, isso de fato vai trazer impacto para a nossa economia. Então a gente fica no aguardo dos desdobramentos. De fato, em agosto, o Partido Democrata oficializa, né, o candidato ali à presidência, mas pelos indícios, eu imagino que o Biden ele não vai desistir fácil de concorrer à presidência. E agora, trocando rapidamente de continente, Felipe, indo lá para a Europa. A Europa ela passa por um momento delicado que a gente chama de estagflação. Inflação alta e economia que não prospera, economia que não cresce. Por anos, o grande país, né, que teve uma dominância maior política na zona do euro foi a Alemanha. E a Alemanha ela perdeu para a França, nos últimos anos, essa grande presença e força política. Só que o que está acontecendo na França? Que tem a maior força política e a terceira maior economia. A França está passando por um momento político bastante delicado, momento que ele acabou iniciando mais fortemente quando a França perdeu espaço no Parlamento Europeu. E agora, né, o partido de extrema-direita, ele, nas eleições que aconteceram ontem, o partido de extrema-direita está ganhando muita representatividade.
E a extrema-direita, ela é uma extrema-direita, né? Até um pouco delicado falar isso, né? Vou tomar cuidado com as palavras, mas é uma extrema-direita que, historicamente, ela ficou muito próxima do nazismo. E é uma extrema-direita que ela não ocupou o poder na França desde a Segunda Guerra Mundial. E essa extrema-direita parece que ela está voltando. Uma extrema-direita que ela é contra os imigrantes, uma extrema-direita que ela tem alguns preconceitos, como o uso de véus de mulheres muçulmanas na França. Então, o que será que pode acontecer, economicamente falando? Quais são os efeitos aqui no Brasil? Quais são os efeitos em outros países de uma extrema-direita à frente do país com a maior força política da zona do euro? Tratam-se de dúvidas que a gente vai passar nos próximos dias, pelo menos até o próximo dia 7, né, com o segundo turno. Muito bom. Raoni Rossetti, obrigado por estar aqui conosco mais uma semana. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade. Até a próxima. Um abraço, boa semana para você. Obrigado, Felipe. Uma excelente semana. Obrigado. Raoni Rossetti, CEO